Depois de muito tempo, mais de um ano eu acho, voltei e aqui estou eu para gravar um vídeo para o canal. Se você nunca viu meu canal, isso não é grande coisa, mas tem gente que gostava dos vídeos e então eu vou voltar a fazer. O tema desse vídeo é um tema meio biográfico. O intuito desse vídeo ele é ajudar. O nome desse vídeo é Simplicidade, Depressão e Sucesso. Você pode ver que o cenário está bem despojado assim. Eu estou bem longe, estou gravando aqui com o microfone e falando devagar, do jeito que eu falo. Se você já perdeu a paciência, porque você só assiste vídeo rápido, Reels e TikTok, aí não posso fazer muita coisa. Você tem que aprender a lidar melhor com o jeito que a vida é. Vamos começar. Eu escrevi aqui um pequeno roteiro e a gente vai ser guiada essa conversa por esse tópico. Eu sempre fui uma criança que, quando chegava em casa, eu copiava o exercício que a professora tinha passado de novo, porque eu achava que não tinha ficado bem feito. A outra memória mais antiga em relação ao estudo que eu tenho são os gibis. Quando os meus pais iam fazer a feira do mês, eu sempre comprava gibi da Turma da Mônica e sempre lia antes mesmo de chegar em casa. No carro eu já tinha terminado de ler o gibi. E por que eu tô falando essas coisas? Porque eu quero criar um contexto para que você possa entender como que camadas de diferentes níveis de conhecimento foram moldando a minha personalidade, e no final do vídeo você vai entender como que isso se aplica à sua vida. O primeiro tópico foi a questão do estudo, de recopiar a tarefa. O segundo foi do gibi, que é a minha memória mais longínqua em relação à leitura. E agora o terceiro ponto é um pouco mais denso assim, em relação a conhecimento. Foi quando eu comecei a me interessar pela ciência. Foi por volta do 6º ano que eu conheci o canal do Manual do Mundo. E o Manual do Mundo, ele tinha um vídeo que ensinava você a fazer um mini ar-condicionado caseiro. Basicamente, era um cooler e você colocava gelo perto do cooler. Quem não sabe, cooler é um ventilador que você usa no seu computador para resfriar. E aí eu fiz esse ventilador e aí eu comecei a pesquisar sobre eletrônica e sobre ciência e conheci outro canal, que não existe mais, eu acredito, de um japonês, que o nome dele era Robson Sato. E ele era bem mais aprofundado do que o Manual do Mundo, porque ele ensinava eletrônica mesmo, sabe? Hoje todo mundo conhece o Manual do Mundo, né? Ele ensina várias coisas. E aí com o Robson Sato a gente aprendia a criar nossos próprios brinquedos. Outra influência muito grande que eu tive em relação ao YouTube, tudo na mesma época, que foram coisas que moldaram a minha personalidade, foi o Gustavo Orne, que assim foi um divisor de águas na minha vida, o canal do Gustavo Orne. Eu lembro, sabe, existem tantas coisas na nossa vida. Eu tenho 24 anos, existem tantas coisas na nossa vida, e quando você para e percebe que algo está na sua memória, dê uma atenção a isso, porque deve ter sido importante para a formação da sua personalidade. Eu me lembro o dia que eu descobri o canal do Gustavo Orne, e ali para mim explodiu o mundo, e a criatividade foi algo que foi, desde aquele momento até hoje, e sempre será na minha vida, algo a ser celebrado por conta do Gustavo Orne.
E aí, nessa mesma época, eu lembro que antes da aula eu estava dando uma olhada no livro. Eu não tinha costume de fazer isso, não acho que eu era. Eu era, assim, eu tirava notas boas, mas eu não era nerd nem nada do tipo. Eu gostava muito de brincar, essas coisas. E eu estava dando uma olhada no livro e eu vi algo sobre a Marie Curie. Cara, aquilo dali volta a afirmar. Se algo está na sua mente e diante de tantas coisas que a gente vive, se algo ficou na sua mente, aquilo influenciou a sua personalidade. Então tira um tempo para pensar sobre isso. Eu lembro quando eu abri a página e tinha lá Marie Curie. E aquilo foi algo muito marcante para mim, porque tudo que a gente estudava tinha sido algum homem que tinha descoberto, sabe? Algum homem tinha estudado aquilo. E eu estava numa fase que chegou a um pico depois e depois baixou, em que o feminismo ele estava muito assim quente. Não que hoje não esteja, mas hoje é algo mais lógico, assim. Antigamente não, antigamente as coisas tinham muito que ser provadas. Hoje em dia é algo mais aceito. Hoje em dia não é novidade uma menina andar de skate, por exemplo. Naquela época, meu Deus. Enfim. E aí, quando eu comecei a ver que... Quando eu conheci a Marie Curie, foi outra coisa que explodiu a minha cabeça. Porque eu descobri... Comecei a pesquisar sobre a Marie Curie, e aí comecei a pesquisar sobre ciência. Então, foi outra coisa que me influenciou muito. Foi essa descoberta de que uma cientista tão importante que ganhou, foi a primeira pessoa a ganhar o prêmio Nobel em 2 áreas diferentes. Assim, foi algo que me marcou. Até hoje eu sou uma admiradora da Marie Curie. Na mesma época, isso tudo na mesma época, o que me influenciou muito também foi o fato, isso são coisas que eu tenho que falar porque me marcaram, foi o fato dos meus pais sempre apoiarem o fato de eu querer comprar livros, querer comprar gibi, nunca falaram que era uma besteira nem nada do tipo. Além disso, a minha prima Cristina, nessa época, ela me incentivou a participar de uma mostra nacional de robótica, na qual depois eu fui bolsista do CNPq, e na mesma época, uma amiga minha de infância, que eu considero como se fosse prima, irmã mais velha, Thalita, ela me deu um livro do Diário do Banana. Aí eu lembro que eu li o livro muito rápido e aí, todas as vezes que eu terminava o livro, ela me dava outro. E isso foi uma coisa que foi muito bom para o meu hábito da leitura. Isso tudo na mesma época. Então a gente fecha o tópico 3 aqui. Nós tivemos 3 tópicos já até agora. Do estudo, do gibi, dessas influências que me levaram para o conhecimento científico. E ainda bem que eu tenho isso, graças a Deus que eu tenho isso muito claro na minha mente. É muito legal lembrar disso e ver o que me construiu. Esse é um exercício muito legal que eu recomendo que você faça. Eu acho que esse vídeo vai ficar bem longo. Eu vou tentar cortar algumas partes, porque senão vai ficar impossível de assistir, né? Também tem que ter um pouco de compreensão. Vou beber água, que eu já falei muito. E aí, o que cientistas, pessoas criativas e skatistas têm em comum? Desgosto pela sociedade, um certo sentimento de ser desajustado, e isso daí foi algo que me marcou muito nessa época, porque gostava muito do conhecimento, mas a forma como a sociedade quer que você goste do conhecimento é algo que não é legal. E aí foi algo que me afastou dos estudos na escola. Eu lembro que minhas notas caíram nessa época e eu escutava Gabriel Pensador, aquela música Estudo Errado, que fala sobre como você não quer decorar as coisas, você quer aprender. E aí tudo nessa época me levava para esse lado que até hoje eu acho que seja superior, que é o do conhecimento científico verdadeiro,
da criatividade, da arte, isso tudo nessa época tem muita relação com o fato de eu já estar andando de skate e o skatista ele se enxergar e ser de fato um desajustado e marginalizado da sociedade. Hoje em dia o skate ele é bem visto, né? Assim, bem visto que eu digo em relação à quantidade. Muitas pessoas visualizam o skate, não que as pessoas respeitem, mas na época era bem mais underground do que é hoje. Enfim, e aí nessa época foi a época que o conhecimento ele continuou na minha vida, mas eu tive noção de que isso podia ser um refúgio para quem se sente desajustado, para quem se sente deslocado. O conhecimento ele passa a ser isso para mim. E aí vamos para outro tópico. O tópico 5, que eu já falo, a minha escolha da faculdade. Todas as coisas que eu tinha vivido na vida me levaram a uma escolha óbvia, que era a engenharia, especificamente a engenharia de controle e automação, também conhecida como a mecatrônica por algumas pessoas. Não é a mesma coisa, mas é assim que as pessoas conhecem. E eu entrei na faculdade com 17 anos, fui morar em Minas Gerais, Uberlândia, quase 3.000 quilômetros de casa, acho que 2.000 e pouco quilômetros. E assim que eu entrei na faculdade, eu entrei num laboratório que mudou a minha vida para sempre, que foi o Laboratório de Mobilidade Automobilística e Urbana. E por que mudou? Porque o laboratório ele tinha uma cultura de pessoas desajustadas, de pessoas que não se viam naqueles quadradinhos da engenharia. Então a gente valorizava muito o esforço e não o índice de rendimento acadêmico, que era o que todo laboratório queria para uma pessoa entrar. A gente valorizava muito comportamentos que a maioria das pessoas, a maioria dos laboratórios não sabiam enxergar, que era a determinação, o compromisso, e foi algo que mudou para sempre a minha vida. Tanto que hoje, mesmo depois de estar cursando outro curso, eu jamais iria escolher não ter passado pelo laboratório, não ter entrado na engenharia, ter ido direto para a medicina, porque eu seria uma batata amorfa. Eu não tinha habilidades sociais, comunicativas, de empreendedorismo, de saber resolver as coisas, saber chegar nos lugares e conversar, fazer propostas. Isso tudo a gente aprendeu no laboratório. A gente fazia business plan para apresentar para empresas, para empresários. Assim, foi um pulo dentro do mundo real, essa fase que eu passei no laboratório. E nenhuma faculdade pode proporcionar isso para você. Se você tem a oportunidade, tem que saber valorizar. E eu tive essa oportunidade e foi muito boa. Foi como se eu tivesse feito, sei lá, um intercâmbio, sabe? Só que algo muito bom que o laboratório me proporcionou foi que eu tive contato com todas as áreas da engenharia e eu vi que eu não queria trabalhar com aquilo. Eu, de fato, gosto muito de engenharia, mas o nosso tempo, isso é algo que depois eu vou falar aqui, o nosso tempo ele é limitado. Então, mesmo a gente gostando muito de um assunto, não significa que a gente vai conseguir dar a atenção que a gente quer, porque a gente tem que aprender a priorizar. E aí eu percebi, um belo dia, quando eu li este livro, que inclusive eu vou gravar um vídeo para nossa plataforma sobre esse livro e sobre como os livros podem mudar a sua vida sem que você perceba. Eu vi que eu não queria engenharia, eu queria trabalhar com pessoas e eu queria me livrar da tremenda abstração que é você trabalhar com engenharia, que você faz algo e você nunca vê o resultado daquilo porque você se distancia muito do resultado final. E aqui entra um tópico muito delicado, que foi a época que eu saí da faculdade, que já estava tudo certo, voltei para casa para fazer o Enem de novo,
recomeçar tudo de novo, estudar assunto de ensino médio. Então foi bem complicada essa fase. E aqui eu acredito que é o ponto que eu espero que você mais preste atenção do vídeo. Como eu já falei, quando eu voltei para casa, eu saí de um curso na Universidade Federal, um curso muito concorrido. Eu voltei a estudar as coisas que eu tinha repugnância, que era aquele decoreba do ensino médio. Então, por si só já era muito difícil. É como se você, ao longo da sua vida, fosse construindo, fosse trilhando um caminho, uma trilha, e o que havia começado comigo é que eu já estava começando e eu decidi, não, vou começar tudo de novo. E aí foi bem complicado, né? Isso também foi na época da pandemia, então não tinha muito contato social com as pessoas. Essa época eu também perdi muitos círculos sociais, também por conta que são dos momentos difíceis da vida que você vai ver quem são as pessoas que estão ao seu lado. A pandemia foi um momento que foi bom para isso, para você identificar quem realmente gosta de você. Eu estava bem feliz, porque apesar de estar em casa e estar recomeçando a minha trilha acadêmica, eu estava em casa com a minha avó, com a minha família. A minha avó morava com a gente. Só que, para não prejudicar tanto assim a convivência, já que eu tinha que estudar muito, eu acordava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, procurava estudar muito disciplinadamente para, no máximo, 5 horas da tarde já estar livre e poder ficar com a minha família, com a minha avó, perturbar minha avó, brincar com minha avó. E o que aconteceu foi que a minha avó faleceu. A minha avó faleceu alguns meses depois que eu voltei para casa. Pelo que eu me lembro, alguns meses antes do Enem também. E aí foi muito complicado, né? Porque quando eu decidi voltar para minha casa, para fazer medicina, uma das coisas que eu coloquei, porque eu fiz uma lista dos pontos positivos, um dos pontos era porque eu ia poder ficar perto da minha avó. E ia poder mostrar para ela tudo que eu estava aprendendo. Então foi bem complicado, porque a morte, ela sempre destrói muitos planos. Então foi bem difícil, foi bem complicado. E aí, eu não passei no Enem. Começou uma fase muito difícil, porque não tinha nada, né? Eu não tinha mais aquela rotina corrida da faculdade, em que a gente tentava arrecadar dinheiro e fazia uma coisa, fazia outra. Eu não tinha mais a minha rotina familiar, porque a minha vida orbitava ao redor da minha avó. Gostava muito dela, amava muito. E eu também não tinha o que focar um curso, né? Eu não tinha passado no curso que eu queria. Mas eu tinha um objetivo, que era passar em medicina na Federal. E aqui foi onde eu foquei, né? Foi um sentimento muito horrível essa época, porque o sentimento que eu sentia não era uma tristeza, era um vazio. É diferente. Você não sente absolutamente nada. E isso é pior que a tristeza, porque quando você não sente nada, você não sente vontade assim de viver. Mas também, eu não sei explicar, gente, é complicado. É um sentimento enorme de vazio e de que a vida ela é um vácuo assim, que não tem sentido. E eu fiquei totalmente focada em estudar, porque no começo era muito difícil, sabe?
A minha mesa antes era ali, e eu lembro que eu tentava estudar e começava a chorar. E foi bem complicado. Mas aí, com o tempo, eu consegui focar e voltei a estudar. Isso me fez muito bem. Porque se eu não tivesse algo em que focar, aí ia ser bem mais difícil. Na mesma época, alguns meses depois, menos de um ano, na verdade, menos de um ano depois que a minha avó faleceu, o meu tio faleceu. O meu tio do sítio, tio Pequinha. O que acontece? Por que eu tô falando isso? Entre essas duas datas, eu usei muito álcool, sabe? Bebia muito álcool e, como eu falei, o sentimento de vazio, o álcool ele traz sentimentos ruins. Você faz coisas que você não queria fazer, mas pelo menos você sente algo. Pode ser arrependimento, né? Mas pelo menos você sente alguma coisa. E aí, toda essa situação foi muito complicada. Porque o solo, a base da minha vida, ela tinha se desfeito. Eu tinha voltado para ficar mais perto da minha família e as coisas estavam todas indo embora. E aí, o que aconteceu? Foco, rotina, persistência, e eu consegui. Os próprios hábitos que eu tinha antes, eles fraquejaram, com certeza, na época que eu bebia muito. E o problema disso é porque as pessoas acham legal, entendeu? Então, se você vê uma pessoa bebendo, você acha legal, mas a probabilidade que essa pessoa não está bem é muito alta. E ninguém achava estranho beber, todo mundo achava legal, entendeu? Mas os próprios hábitos que eu tinha de estudo antes fizeram com que eu voltasse para o foco, e depois foram os meus hábitos que me salvaram. Parei de tentar escapar da realidade, porque a realidade é dura, mas é a realidade, né? E aí, por que o nome desse vídeo é Simplicidade, Depressão e Sucesso? Vamos falar termo por termo. A simplicidade, como eu já falei, né? O que foi que me curou? A simplicidade. Coisa simples. A rotina, o estudo, agradecer pelo simples, acordar e tomar café e dormir já com o gosto do café na boca, ter alguém que te ama. Eu acho que você não tem noção das pessoas que te amam, e isso é muito ruim, porque 90% das pessoas que estão vendo esse vídeo tem alguém que te ama. Pode ser o teu pai, a tua mãe, o teu avô, tua tia. Alguém te ama, cara. Alguém te ama. E se você der atenção a esse relacionamento, não existe nada mais bonito do que o amor para se cultivar. Isso aí é coisa muito emocional, eu não gosto não. Pesquisa de Harvard mostrou, a pesquisa mais duradoura de Harvard, mostrou que as relações, o amor que a gente constrói ao longo da vida, são eles que determinam a nossa percepção de sucesso na vida, tá? O que mais podemos falar sobre a simplicidade? A oração. Você se enxergar pequeno, se enxergar necessitando de uma ajuda, você desenvolver a sua espiritualidade para ver que você não corre apenas de coisas mundanas, corre apenas atrás de coisas mundanas. Eu acho que a bateria tá descarregando, é isso mesmo? Realmente, a bateria da câmera descarregou, mas eu não queria gravar esse vídeo em outro momento, porque eu já estou no clima, então vamos gravar agora. Tô gravando com o celular, tá até outro ângulo, né? Mas tá legal. Tô gostando de gravar esses vídeos assim mais
Mas do jeito que eu sou, conversando devagar e sem tanta edição, apenas uma conversa mesmo. Que eu acho que tem muitas pessoas que acompanhavam o canal antes que iam gostar. Eu tava falando sobre a oração, né? Foi a minha aproximação de Deus, depois que a minha avó morreu, que me salvou, sabe? Porque se não fosse Deus, eu não teria conseguido. Porque foi uma coisa assim horrível. E pra pessoa conseguir superar, você tem que ter a humildade de procurar ajuda, né? E me aproximei muito de Deus e isso foi muito importante pra mim. E foi o que também me fez superar muitas outras coisas na vida. O poder da oração também tem muito a ver com a sua noção de servir ao outro e de se enxergar pequeno, que é algo que até hoje eu tento cultivar na minha vida. E aí, novamente, você pode achar isso uma bobagem, mas existe um canal no YouTube, um professor de neuroanatomia de Stanford, o Andrew Huberman, e ele fala muito sobre a importância da oração. É muito interessante como coisas que secularmente se perpetuaram, hoje em dia estão sendo provadas pela ciência. É muito legal. E uma delas é a oração. A fé. E outra coisa sobre a simplicidade. A simplicidade de você se negar a ter um prazer, a ter uma recompensa sem que você tenha responsabilidade por aquilo. O que isso tem a ver com a simplicidade? Bem, quando você é uma pessoa que vive ciente da sua intenção de ter uma vida simples, as coisas elas precisam de um esforço. Porque na vida real as coisas precisam de esforço. E o prazer sem responsabilidade é algo que não deve ser buscado. E aí eu falo isso tanto do ponto de vista da antropologia, quando você vai olhar a queda das instituições e a queda das nações após o crescimento do prazer sem responsabilidade. Isso aí que eu falo, por exemplo, você já viu aquele filme Uma Noite de Crime? Tu já viu? É basicamente isso, né? Naquele filme as pessoas têm muito prazer, mas sem responsabilidade. Tem outros exemplos também, né, gente? Mas eu não sou nenhuma expert em antropologia. Me deem esse desconto. E também do ponto de vista da neurociência. Hoje em dia a gente sabe que o prazer sem responsabilidade, ele é algo que nos rebaixa ao nível dos animais. Um animal, ele tá disposto a qualquer coisa para ter prazer. O humano, ele tem noção, porque ele tem as regras sociais no seu córtex pré-frontal, de que ele não pode fazer aquilo, de que ele tem que fazer o certo no lugar do fácil. Enfim. Vamos para o segundo tópico, simplicidade, depressão, sucesso. Depressão. Eu coloquei a palavra depressão porque eu acredito que seja mais... ela gera mais identificação. Mas o que acontece, às vezes, é que as pessoas, às vezes, não têm depressão. As pessoas têm um motivo para estarem tristes. E aquela melancolia, ela não é injustificada. Eu não acredito que eu tive depressão, porque eu tinha muitos motivos para estar tristes. Então, eu acho que era natural que eu não quisesse, que eu não estivesse feliz. E por que esse tópico é importante? Essas fases da nossa vida, que eu penso que são válidas, elas são muito importantes para que a gente olhe para dentro, para que a gente faça introspecção.
É muito difícil você fazer uma reflexão, uma meditação, uma introspecção quando você tá rodeado, tá surdo de informação e de pessoas. E também eu coloquei esse tópico porque eu acho que ele antagoniza com a simplicidade. Estar constante na simplicidade é um antídoto para a tristeza, para a depressão e também um tratamento para o luto, porque você consegue, mesmo que difícil, não estou dizendo que é fácil, eu sei que não é fácil, eu sei o que é um momento difícil na vida da pessoa. Com os hábitos simples, rotina, valorizar o simples, valorizar o amor da família, valorizar um amigo verdadeiro, valorizar um café, não dar atenção para coisas que você nem precisa, mas que a sociedade fala que você precisa. Oração. Para mim, o que é o sucesso? E o que tem se mostrado ao longo dos 280 livros que eu li, o sucesso, ele é a constância na simplicidade. Ele é a constância numa rotina, no estudo, na valorização do dia a dia, na valorização do que é comum, na valorização do amor familiar, do amor de um amigo. E você enxergar os seus privilégios e focar nisso por um longo período de tempo. O problema é que, como a maioria das pessoas que estão vendo, nós somos jovens, a gente não foca. E é mais ou menos isso, gente, que eu tinha pra falar. Estamos quase chegando ao final. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar sobre mais dois tópicos. Eu tô gravando esse vídeo dia 11 e dia 13 vão completar, se vai completar, não sei como falar isso. Se vão completar 2 meses do falecimento da minha prima, Bárbara. E aí volta aquilo que eu já falei pra vocês, que eu passei quando a minha avó faleceu. É um sentimento de vazio. É um sentimento assim que você não sei explicar. Não existe explicação, que como não tem solução, portanto não tem fim. Só que existe uma forma de lidar. Eu acho que nós temos um papel. Nós precisamos cumprir esse nosso papel. E nós devemos ter a capacidade de enxergar todas as coisas boas da vida. E de qual é o nosso dom em ajudar o próximo, em de alguma forma poder contribuir para a sociedade e com isso contribuir, não guardar esse dom pra gente. Eu acho que quando nós somos autênticos e buscamos viver de forma simples, mas usufruindo do dom que nos é dado, porque eu acredito que cada um tem a sua forma de brilhar, a gente chega lá, sabia?
E eu espero ser motivo de muitos depoimentos bonitos, que muitas pessoas possam dizer que o conhecimento que eu compartilho, assim como já recebi muitas mensagens, também continue recebendo sobre como eu consigo ajudar as pessoas. Eu volto a dizer, a simplicidade é a chave. Não sou eu que estou dizendo. Às vezes você não acredita no que eu estou falando, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? É a ciência, é a antropologia, é a neurociência, são as biografias. Enfim, fico muito feliz por estar voltando a compartilhar o que eu penso aqui. Eu fico feliz em compartilhar que eu vou começar, na verdade já comecei, e o primeiro vídeo na nossa plataforma é sobre esse livro e sobre como os livros eles podem mudar a sua vida, sobre como o conhecimento ele pode mudar a sua vida. Conhecimento, estudo, rotina, valorizar o amor da família, valorizar o amor dos amigos, um cafezinho quente, uma musiquinha na sanfona, tomar banho de chuva, achar graça, mangá, essas coisas simples, sabe? Se você chegou até aqui nesse vídeo, você mora aqui, ó, mesmo que eu não lhe conheça. Muito obrigada. Espero que esse meu projeto, se Deus quiser, dê certo e que eu consiga passar essa mensagem para as pessoas. É isso. Até o próximo vídeo e tchau.